Fé é você ver uma evidência e realmente acreditar nela. Fideísmo é a fé cega. Uma coisa é eu querer encontrar a verdade, outra coisa é eu querer que a verdade esteja do meu lado a qualquer preço. A Bíblia é um livro muito sério. Eu não preciso ficar inventando coisas para torná-la confiável. Nós vamos conversar agora sobre as pesquisas na área da arqueologia bíblica com o professor Rodrigo Silva. Agora venha. Rodrigo é doutor em grego antigo pela Universidade Católica, especializado em arqueologia pela Universidade Hebraica de Israel. Nós tivemos aqui um especialista no Santo Sudário e que falou da autenticidade do Santo Sudário. Vamos começar já falando nesse assunto do teste do carbono 14. Ele falou que o teste não é confiável por causa de organismos que se depositam sobre as peças que são examinadas e que isso interfere na avaliação da época do sudário. Você pode explicar a respeito disso? Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar bem claro aqui que as minhas possíveis contradições não são nenhum demérito ao entrevistado. Não, ele foi muito claro bem aqui, é uma pessoa claro idônea e eu sei que há opiniões divergentes. E é uma pessoa seríssima. Exatamente. Eu apenas vou apresentar a minha opinião. Eu, particularmente, não concordo que o sudário seja uma obra legítima. E eu vou dizer, já que você perguntou, a questão do carbono 14, ele tem realmente uma margem de erros por causa de contaminação. Mas essa margem de erros não excede 300 anos. Mas essa parte que foi examinada, esse erro de 300 anos para mais ou para menos, não pode ter acontecido só nessa parte que foi examinada? Se pegasse um outro pedaço do sudário, talvez... Muito difícil, não. Essa margem de 300 anos já propicia que independente de qualquer parte que você trabalhar de um mesmo pano, se for pano ou de algum tecido, ou de algum material orgânico, que é só o material orgânico que serve para fazer hidratação com carbono, você já trabalha com essa margem de erro de 300 anos para mais ou para menos, por causa de evidentes contaminações, manipulação indevida e tudo mais. Agora, então o máximo que eu poderia trabalhar com erro na datação dada para o sudário, que seria de 1200 e pouco, seria colocar 300 anos para mais ou para menos. Agora, se eu retardar para o primeiro século, eu vou ter aí um erro de datação e eu vou colocar em questionamento o trabalho de laboratórios seríssimos. Mas já que Deus age por meios misteriosos, isso não pode ser exatamente para fundir a cabeça das pessoas? Não? Eu acredito que sim, mas eu faço uma diferença, Jô, entre fé e fideísmo. Fé é você ver uma evidência e realmente acreditar nela. Fideísmo é a fé cega. Uma coisa é eu querer encontrar a verdade, outra coisa é eu querer que a verdade esteja do meu lado a qualquer preço. Quando o centurião fala para Jesus, eu não quero que você entre na minha casa, porque eu não sou nem digno disso, mas eu sou só um centurião, se eu mando soldados de longe irem para lá ou para cá, eles vão. De modo que eu estou com a minha filha doente lá, mas se o senhor aqui falar que ela vai ficar, que ela está boa, ela está boa. Aí Jesus diz, então ela está boa, está curada, a tua fé te salvou. É uma coisa que ele não tinha visto. Isso é fé ou é fideísmo? Boa pergunta você fez. Isso é fé, só que é uma fé baseada num testemunho que já existia antes dele. Ele foi pedir a Jesus para curar a filha porque ele viu que Jesus havia curado outros. Ele ouviu ou ouviu falar? Então, ouviu falar. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu digo ver, não é necessariamente ver com os próprios olhos, que também eu poderia citar, Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi a ressurreição de Cristo, eu não vi a cruz do Calvário, mas por que eu acredito naquilo? Porque Deus me deu uma série de outras evidências que me permitem acreditar na Bíblia. Tá certo? Se não houvesse isso, seria fé cega. Vamos ver o tecido. Você trouxe um tecido ali que seria de que época? Esse tecido aqui, trabalhando com a possível margem de erro, ele pode ser do primeiro século ou início do período bizantino. E eu quero chamar a atenção, ele está no plástico aqui, eu não vou retirá-lo, mas pode pegar à vontade, você perceberá que ele está deteriorando. Esse tecido, eu trouxe de Israel agora, ele não foi guardado sob condições muito favoráveis. Sim. Por isso ele está deteriorando. Mas se eu estou aqui botando o fogo na caldeira. Correto, entendo. Se realmente o Santo Sudário envolveu o corpo de Jesus, não é possível que esse Santo Sudário, que esse sudário não se deteriorasse? Se você falar pela base bíblica, eu digo que não, porque uma das coisas que a Bíblia mais proíbe é o chamado idolatria. Não é idolatria, não. Seria... Vou preservar isso aqui, vamos preservar esse negócio aqui. Sim, mas o problema é que eu teria uma falta de base bíblica para dizer isso, né, João? Não há nenhum texto na Bíblia que fala que os discípulos guardaram o Santo Sudário. Vou colocar até como outra pergunta. Não, essa seria uma coisa muito importante para o Novo Testamento silenciar completamente a respeito dela. Aliás, se você me permite, tá certo. Até quando a gente olha o Novo Testamento em grego, o sudário, que diz lá no Evangelho de João, é o pano que ficava sobre a cabeça.
Eles viram 3 panos, o que chama de Antônia no plural, então eram 2 lençóis, e mais um que ficava sobre a cabeça, chamava sudário, e não apenas um que envolvia todo o corpo, né? Bom, e como é que chama? É Verônica, não? É Verônica, a Bíblia não menciona, é um mito também. Aí é mais história sagrada, né? Aquelas historinhas que Jesus botou o pé na pedra, deu um impulso, subiu, ficou a marca do pé dele ali na pedra. Exatamente. E que ele falou, adeus mundo, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Tudo rimadinho. Tudo rimadinho. João, é uma coisa muito interessante. Eu creio em Deus, sou uma pessoa de fé, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa de ciência. Porque hoje a religião está justamente desacreditada por causa disso, porque às vezes a pessoa... Eu acho que Deus trabalha com leis desconhecidas, mas Deus é um Deus lógico. Para ter criado o mundo assim, ele tem que ser um Deus lógico. Nem tanto, né? Não pela lógica humana. Não pela lógica humana. Mas o mundo não está assim porque Deus está. Aliás, é até interessante, quando perguntaram a Billy Graham onde estava Deus quando o World Trade Center caiu, por que Deus permitiu, ele perguntou assim, mas por que vocês estão culpando a Deus? Onde é que Deus estava quando eles estavam em pé, que ninguém lembrava dele? Não, aí realmente querer culpar Deus pelas misérias que o homem faz... É complicado, né? Não tem nada a ver. Porque aí não haveria livre-arbítrio, né? Se ele interferisse. Nós seríamos robôs. Quer dizer que não há... quer dizer, você acha que isso é uma relíquia que foi inventada na Idade Média, numa época em que todo esse tipo de coisa se transformava rapidamente em objetos míticos? Como o Santo Graal, por exemplo. Sim. Né? Aliás, eu poderia até usar uma palavra mais pesada, se você me permitir. Eu tenho evidência histórica para quase admitir que foi forjado. Porque na Idade Média, eles forjavam demais isso. Toda essa história que tem do sudário de 1300 para trás, não tem comprovação nenhuma. Nenhuma. Mas, só a partir de 1300, depois foi para na família do Duque de Savoia e tudo mais. Mas dali para trás, arqueologicamente falando, o sudário nem existiu. E existiu mais de um sudário ainda. Pois é, mas não há uma coisa estranha no fato desse sudário ter permanecido do jeito que ele está, desde, digamos que seja 1300 ou 1200, ou com os erros, ano 1000, dele ter permanecido até hoje da forma que está? Ele não teria se deteriorado mais rapidamente? Aí não. Não, porque um pano para deteriorar tem que ser algo em torno de 2000 anos. Você tem... E a imagem que está gravada? A imagem é o seguinte, nós temos na Idade Média muitas coisas que... por exemplo, vou até colocar uma questão aqui. Um dos argumentos que as pessoas usam a favor do sudário é aquele negócio, não conseguiu refazer o sudário hoje. Conseguiu. Não conseguiu o quê? Duplicar o sudário hoje. Conseguiram. Agora que fala, não, mas não conseguiram com a técnica da Idade Média. Só que não detalhe, João. Também não conseguiram hoje, sem usar a tecnologia moderna, reproduzir um Stradivarius. Não conseguiram, sem usar a técnica moderna, reproduzir as pirâmides. Não conseguiram, sem técnica moderna, reproduzir a tinta dos tijolos da Babilônia, que também permanece até hoje. Então, o fato de eu não conseguir entender como eles fizeram aquilo, não significa que é sagrado. Não significa que tem... Bom, significa que eu não sei como fizeram. Grau. O Santo Graal também... nem era o formato clássico que o pessoal pega de um cálice, também ele é estranho, porque eu tenho aqui 2 tigelas, uma do período, essa aqui é do período cananita, perdão, período grego, essa um pouco mais do período romano. Sim. Tá certo? Então essa está mais na época dos tempos de Cristo. Essa que você está segurando aí, até junto da sua caneca aqui, nós temos vendo, essa aqui data de 300 anos antes de Cristo, essa aqui é mais ou menos do 1º século. Certo. Eles tomavam vinho nisso, então esse era o copo. Então as pessoas às vezes veem com uma visão moderna, pós-moderna, e pensam que o copo de Jesus era uma coisa assim, ou aquele cálice medieval que os reis seguravam. Era isso aqui. Alguém tomou vinho nisso. Esse era o cálice, se houvesse um cálice sagrado, era isso aqui. De argila ou de pedra, isso aqui. Tem sociedades secretas que dizem que o Santo Graal viria da união da palavra sangue com a palavra real, sangue real, né? Sangue real. E que seria, quer dizer, aí tem vários, como é que se diz, testamentos apócrifos, e que dizem que na realidade simbolizaria a união de Jesus com Maria Madalena. Isso, coisas apócrifas, né? É lógico. Você atribui tudo isso apenas à mitologia? Mitologia. Como eu falei, eu hoje acredito na Bíblia, creio em Deus, mas quando eu falo acredito na Bíblia, não é uma crença, tem um todo científico nisso, tem um todo acadêmico nisso. Tá até que ponto as cruzadas incentivaram esse tipo de tremendamente. Você sabe que as cruzadas, na verdade, todo o discurso religioso de tirar Jerusalém da mão dos mouros, aquela coisa toda, foi uma forma de esvaziar os feudos. A gente tem que entender as cruzadas não quando elas estavam acontecendo, mas antes. Os feudos estavam cheios, crise econômica,
precisava diminuir a população. O que os senhores feudais fizeram? Entraram em comunhão com o Papa. Vamos mandar um bocado de homem para a guerra, sobram as mulheres e crianças, a gente diminui a população. E muitos foram à busca de tesouros ou do reino dos céus. Agora, detalhe, as cruzadas trouxeram coisas. Na Europa, vários dentes de São José foram trazidos por Cavaleiros Templários. Dentes de São Dentes José. de São José. Só que com esses dentes de São José, Philip Schaff, que é um historiador, diz que dá pra gente fazer mais ou menos umas 4 ou 5 dentaduras. Tem uma igreja, eu respeito a fé, eu estou falando apenas a minha discordância, eu respeito a fé de cada um. Mas tem uma igreja no norte da Itália, por exemplo, que tem no altar gota do leite do seio de Maria, pena da pomba do Espírito Santo. Sério, na Itália. Você estudou na França. Pena da pomba do Espírito. Aquelas igrejas medievais, pena fica no altar, bonitinho lá, na outra tem gota do leite do seio de Maria. Então... Vem cá, e também o que dizem é que a madeira, né, do Santo Lenho, a madeira da cruz, na qual Jesus foi crucificado, que tem vários pedaços espalhados pelo mundo, que dava para construir um prédio de 20 andares com aquela madeira. Em Notre-Dame-des-Champs, que é aquela igreja no centro de Paris, ali onde houve a Revolução, tem um museu pequeno ali. No museu tem algumas relíquias lá, tem pedaços da cruz ali, pedaços de ossos de São Pedro e vai por aí afora. Eu digo, a Bíblia é um livro muito sério. Eu não preciso ficar inventando coisas para torná-la confiável. Claro, claro. É só ir ao que está no texto. Mas que é fascinante, o negócio da relíquia dessa época é fascinante, que você começa a imaginar, né, a projetar através de um pedaço de um osso que seria de São Pedro, você começa a projetar a época toda, né? Sim. Até com coisas que não tem nada de sagrado, como essas coisas aqui, você pega aquele prego ali, o prego que foi usado... São pregos romanos, tipo, exatamente. Né, teria sido usado um prego como esse na crucificação de Jesus, exatamente. Né? Se fosse um sujeito chega e diz assim, este prego eu encontrei em Israel, me foi dado por um monge que guardava esse prego com risco da própria vida. Esse é um dos pregos com o qual Jesus foi crucificado. Isso fascina. Você olha para isso, você acredita, né? Não, aleluia. O risco das relíquias, aí que eu falei do elemento idolátrico, é que elas substituem a essência de Deus. Você sabe que tem um livro do Essa de Queiroz, que se chama exatamente A Relíquia. Bom, eu conversei aqui com o arqueólogo, professor Rodrigo Silva. Obrigado pela aula, professor. Muitíssimo obrigado.